Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Estamos na 6ª temporada, vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, toda a teologia bíblica do texto, a exegese clara, objetiva aqui para você, uma interpretação histórico-gramatical do texto para você entender melhor tudo aquilo que o texto sagrado quer nos ensinar. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, a parte 1ª, episódio número 458, a 6ª temporada do nosso podcast, tudo bem? Hoje a gente vai falar do endemoniado gadareno, como o outro autor aqui cita, um dos evangelistas diz que eram 2, a gente vai tentar entender por que essa aparente discordância. Vamos entender também todo o significado deste texto, quem era esse homem, onde era essa cidade de Gadara, o que Jesus estava fazendo ali, como tudo isso nos impacta hoje, depois de tanto tempo, o que tem a nos ensinar, o que podemos aprender, enfim, toda a teologia bíblica aqui para você, de uma forma clara e compreensível. Tudo bem com vocês? Espero que sim, bom tê-los de volta, e eu tô aqui, firme, com uma dificuldade na voz, bastante afônico, mas estou tentando manter a sequência das gravações aqui, pra gente não perder o ritmo e continuar firmes e constante, tá bom? Então, Gadara, você vai ler Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, para você entender o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, Gadara, ela era uma cidade, ali foi uma cidade localizada naquela região conhecida como Decápolis, onde tinham 10 cidades ali na Palestina, durante o período do Novo Testamento. Então essa cidade ela estava situada nas colinas a sudeste do mar da Galileia, ali. A região atual é a Jordânia, né? Conhecida como Jordânia ali. Gadara, ela, como uma das 10 cidades que compunham a Decápolis, era uma confederação de cidades helenísticas ali, onde tinha uma cultura, compartilhava uma cultura com muita influência grega. Essas cidades elas foram estabelecidas depois da conquista de Alexandre o Grande e se tornaram centros de cultura e comércio ali naquela região. A cidade de Gadara ela era famosa pela sua beleza e uma localização impressionante. Ela estava situada num planalto, com vistas panorâmicas para o mar da Galileia e toda a região circundante. Veja que Gadara também era conhecida por seus jardins exuberantes, os terraços agrícolas em encostas íngremes, enfim, ela ficava a poucos metros da costa e uma imensa montanha ergue-se diretamente acima dela, na qual estão túmulos antigos de alguns dos quais os 2 homens possuídos pelos demônios podem ter saído para encontrar Jesus. O lago está tão perto da base da montanha que os porcos correndo loucamente para baixo, eles não conseguiram parar, mas seriam levados para a água e se afogariam. Um grande rebanho de porcos, vamos supor, está se alimentando nessa montanha que se eleva acima dela. Eles são tomados por um pânico repentino e súbito, correm loucamente pela encosta quase perpendicular e os de trás caindo, empurrando os da frente, como não há tempo nem espaço para se recuperar, na estreita plataforma entre a base e o lago, entenda, eles são amontoados de cabeça na água e perecem. Seja como for, o distrito estava agradavelmente situado a leste e sudeste do mar da Galileia, e as cidades de Gadara e Gergesa estavam florescendo.
Embora algumas versões dos textos bíblicos eles mencionem Gergesa, como que diz que é os gergerenos, né? Como o local onde ocorreu esse evento, outras falam de Gadara ou Gerasa como lugar, né? Os gerazenos, né? E a confusão pode estar relacionada às diferentes variantes e traduções aí dos manuscritos antigos, tá bom? Veja que a localização exata ali de Gergesa, ela tem sido objeto de debate entre estudiosos, arqueólogos bíblicos aí. Alguns sugerem que Gergesa pode ter sido uma vila próxima a Gadara, enquanto outros propõem que Gergesa era apenas uma área ou uma região dentro da Decápole. De acordo com Joséfo, muitos dos cidadãos de Gadara eram homens ricos, enquanto o de Gergesa era de considerável importância. Enquanto outros estavam vestidos decentemente ou até mesmo vestidos com esplendor, esses indivíduos miseráveis eles recusavam a decência do vestuário. Enquanto outros andavam à solta, desfrutando das doçuras da vida, da liberdade que torna a vida doce, esses endemoniados tinham que ser amarrados com correntes e grilhões. Mateus menciona 2, Marcos e Lucas falam de apenas 1. Como a gente pode explicar isso? Aquele mencionado pelos 2 evangelistas era mais feroz que seu companheiro. Ele era mais selvagem e pior que o outro. Ou talvez ele pertencesse a uma classe mais alta da sociedade e tivesse se movido para uma posição melhor na vida. Ou talvez sua posição tenha sido em algum aspecto mais proeminente, seja devido à riqueza, profissão ou educação, e assim a calamidade que se abateu sobre ele foi mais visível e ele próprio mais conhecido. Algo desse tipo parece sugerido por Lucas quando ele fala do endemoniado que encontrou Jesus como um certo homem fora da cidade. Em todos os eventos de qualquer uma ou de todas essas causas, Lucas ele separa o seu caso do outro e o destaca de seu companheiro de aflição. Mateus nos diz que eles tornaram o caminho intransitável para os viajantes. Lucas diz que ele estava sem roupas, e Marcos, na passagem especialmente considerada, que ele gritava noite e dia e se cortava com pedras. A narrativa de Mateus desse caso é um tanto escassa, de Lucas mais completa, e a de Marcos é mais circunstancial do que qualquer um deles. Que a possessão demoníaca é distinta de doença, loucura ou epilepsia é suficientemente evidente em uma única escritura, a saber, Marcos capítulo 4, versículo 24, onde lemos que eles trouxeram a ele todos os doentes que foram acometidos com diversas doenças e tormentos, e aqueles que estavam possuídos por demônios, e aqueles que eram lunáticos, e aqueles que tinham a paralisia, e ele os curou. Se perguntado por que a possessão demoníaca se manifestou assim no momento da aparição de nosso Senhor na terra e não antes, e nem pelo menos da mesma maneira desde então, nós devemos simplesmente responder, além do que dissemos anteriormente sobre esse assunto, que não podemos dizer isso mais do que podemos dizer porque a varíola se manifestou como um terrível flagelo para a nossa raça em um determinado momento da história do mundo, ou porque a cólera devastou a Europa muitos anos atrás, muitos séculos atrás, em um determinado período, e não antes. Tem coisas que não dá para explicar. A história passada, o estado anterior desse endemoniado, a sua aparente loucura, quando nós comparamos e combinamos o relato desse pobre endemoniado por Marcos e Lucas, como também o breve aviso de ambos os endemoniados por Mateus, nós temos uma imagem mais comovente de toda a cena. Ele havia perdido os sentidos, se tornado extremamente feroz, de modo que nenhum homem poderia dominá-lo. Nenhum homem poderia passar por aquele caminho em segurança. A loucura daquele lunático, ele havia acrescentado a fúria do louco. A razão cambaleou e abandonou o leme.
O outrora belo navio havia perdido a bússola, o mapa e o timoneiro. Estava flutuando em meio de ventos furiosos e ondas tempestuosas. Este miserável, ele não havia perdido a vida, é verdade, mas tudo que poderia tornar a vida desejável ou torná-la feliz. Despido, descuidado, ele havia caído de volta à condição de vida selvagem, até certo ponto afundado, sem casa e sem lar. Ele levava uma vida errante, ora morador das montanhas, ora inquilino das tumbas. Sua agonia mental era terrível. Quando não atacava os outros, ele agia como um auto-atormentador. Seus gritos despertavam os ecos das montanhas ou tornavam a escuridão do sepulcro mais terrível. Mas os gritos foram insuficientes para dar vazão à profunda angústia de seu espírito. Ele se cortou com pedras e, fazendo cortes em seu corpo, ele procurou transferir o seu sofrimento da mente para o corpo, ou pelo menos dividi-lo entre eles. Tudo isso durou anos. Como parece pela declaração, ele teve demônios por muito tempo. Ele também não conhecia muita pausa ou relaxamento, porque o texto diz que sempre, dia e noite, essa condição dolorosa e sofrida continuou. Nenhum intervalo lustro sobre o qual lemos, nenhum período agradável de alívio, por mais curto que seja ou que saibamos pelo texto. Às vezes, além disso, ele era privado de sua liberdade, e isso acontecia com muita frequência. Muitas vezes ele foi preso com grilhões e correntes, até que por uma espécie de um poder sobre-humano, ele quebrava em pedaços os grilhões. Há duas lições a serem aprendidas aqui, meus queridos, na parte deste texto. A primeira lição que podemos aprender é a condição do pecador, e a segunda é a hostilidade de Satanás. Limitando a atenção ao primeiro, enquanto examinamos a condição do endemoniado como um fato severo e triste, não podemos deixar de pensar que ele nos fornece ao mesmo tempo uma figura do que o pecador mais ou menos é. Ele pode de fato usar todas as suas faculdades, tanto da mente quanto do corpo. No entanto, ele é um tolo. O tolo disse em seu coração: Deus não existe. Ele está fora de si. Pois lemos sobre o filho pródigo em seu arrependimento e retorno à casa de seu pai que ele voltou a si. A loucura nunca foi maior do que a do homem que prefere as ninharinhas do tempo às realidades da eternidade. É aquele que dia a dia troca a salvação da alma por alguma gratificação dos sentidos. Que em meio a todas as incertezas da vida enfrenta o perigo da demora. Quem, não obstante a brevidade do tempo, negligencia de uma estação de oportunidade para outra, de um período de existência para outro, as coisas que pertencem à sua paz. Que loucura poderia igualar a dele quem trata todas essas coisas como se fossem fábulas astuciosamente inventadas, que vira as costas a Deus e a sua palavra, ao sábado, ao santuário, à oração e ao louvor, que brinca com as grandes coisas de Deus até que a morte o encare, alimentando a vã fantasia de que algumas lágrimas, orações ou suspiros no leito da morte reverterão todo o passado, compensarão uma vida de pecado e servir de passaporte para o céu. Os espíritos imundos, eles saíram. Ou como Lucas expressa, então os demônios saíram do homem. E aqui estava uma exemplificação prática do Salvador, entrando na casa do homem forte e roubando seus bens. O homem forte foi expulso por alguém mais forte do que ele. Seu domínio terrível foi afrouxado, seu poder paralisado, o cativeiro levado cativo e a presa tirada dos poderosos. É assim com todo aquele que foi resgatado das garras de Satanás, que foi arrebatado como um tição tirado do fogo, que foi convencido do pecado e de suas misérias, e misérias eternas,
que foi iluminado com o conhecimento da graça e misericórdia do Salvador, cuja vontade foi renovada pelo Espírito de Deus e que assim foi disposto no dia do poder divino. Que o tempo possa chegar em breve. Meus queridos, as pessoas estavam curiosas para ver o poderoso milagre que havia sido realizado. Então eles vieram a Jesus para ver a estranha visão sobre a qual, sem dúvida, eles haviam ouvido muito sobre. Chegando ao local, eles veem aquele que estava possuído pelo demônio e tinha a legião sentado. Sua mente sã. O maníaco é domado. A razão, aquela faculdade divina, foi restaurada. A sua ferocidade foi subjugada. A angústia de seu espírito diminuiu. Seus gritos selvagens cessaram. As dores corporais, aquelas feridas chocantes, são agora curadas. E lá ele se senta, com a docilidade da criança e a simplicidade inocente do cristão. Lá ele se senta, humildemente aos pés do Salvador, enquanto seus olhos pousam placidamente no rosto daquele Salvador, como se ele dissesse: Senhor, como eu te amo por toda a graça que tu tens dispensado a mim. Senhor, o que queres que eu faça para que eu possa expressar o amor caloroso que brilha em meu peito e exibir os efeitos dessa maravilhosa graça? É assim com todo pecador convertido. Sentamos-nos aos pés de Jesus e se Ele fala conosco em Sua palavra, ou por seus servos, ou que nos pregam a partir dessa palavra, ou por seu Espírito que aplica essa palavra, é tudo a mesma coisa. De bom grado, não perderemos nenhuma lição, não perderemos nenhuma oportunidade, não negligenciaremos nenhum meio de graça, onde esperamos que Jesus se manifeste às nossas almas e nos fale pelo caminho, como lá os discípulos de Emaús, nos abrindo a compreensão da Escritura. Beleza, meus queridos? A gente volta no próximo episódio, vamos falar mais dessa história, vamos falar de outras histórias do texto também, tem muita coisa legal. Volte, traga mais gente e vamos juntos aumentando essa comunidade interessada em aprender mais do texto bíblico. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.